Você vai ver um corte do Teckercast, o podcast da Teckers, uma consultoria de recrutamento e soluções para RH e tecnologia. E nós também conduzimos processos seletivos para pessoas com deficiência, com foco no mundo corporativo. É interessante você trazer esse assunto aqui, Kleber, do ponto de vista jurídico-legal, né? Porque esse é um assunto que está tendo muita divulgação, estamos falando bastante sobre isso. Mas eu tenho uma percepção de que justamente por a gente ter muita gente falando sobre isso, ele vai perdendo potência. Vai sendo banalizado, né? Em linhas gerais, como que uma empresa ela precisa tratar a saúde mental de uma questão legal? Porque a gente entende que existem algumas empresas que só tomam atitudes frente a algum tipo de repressão, algum tipo de crise, algum tipo de confronto. Então, por que uma empresa deveria investir em saúde mental, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal? Bom, essa pergunta é interessante também, né? Porque, primeiro que a gente está falando, no fundo, de pessoas. São eles que fazem a diferença dentro de qualquer organização. E detalhe, viu, Mari? Quando você fala isso, às vezes a pessoa fala assim, mas isso é só para o pessoal mais operacional, isso é mais... Não, em todos os... É sempre uma desculpa. É impressionante. Tem sempre uma desculpa. Quem toma a decisão sempre vai achar algum tipo de opinião para reforçar uma crença dele. Exatamente. Então, Edu, tem que trabalhar, como eu falei, né? Porque quando a gente começa a identificar um volume desses de atestados médicos, principalmente relacionados à questão da saúde mental, começa a dar desespero. No fundo, o que acontece? Essa pessoa, eventualmente, vamos pensar, ela não vai trabalhar. Então, ela não indo sobrecarrega aqueles que foram. Tá? Isso pode aumentar, né? Depois eu posso até falar alguns números aqui, mas é o que a gente tem visto, que tem explodido o número de ações trabalhistas, o número de processos trabalhistas. Então, as pessoas, elas, como não veem algum treinamento, algum tratamento, alguma ação, alguma campanha, porque não é só o comunicado. Nós somos a empresa melhor. Não. O que você faz no teu dia a dia? E se não tem um conjunto de ações internas, né, ligadas à área de recursos humanos, talvez ao SESMIT, talvez à CIPA, talvez à área médica e tal, as pessoas começam a adoecer. E aí, se a gente pudesse tirar um raio-x, fazer ali em algumas organizações, nós veríamos que é uma instituição doente. E como tem sido a jurisprudência desses processos trabalhistas? Em linhas gerais, tem pendido mais para o empregador ou para a empresa? Porque eu fico pensando quais são as evidências que um empregado traz de que a saúde mental dele está sendo afetada. Boa pergunta também. Edu, falando em números, né, o Brasil representa 98% dos processos trabalhistas do mundo. Caramba! Nossa, não Brasil sabia. sozinho. Então, assim, é um absurdo. Mas Kleber, isso é porque o Brasil é extenso, nós temos mais de 200 milhões de habitantes. Não é só isso. Não é só isso. Né? Então, outra coisa é a questão, se a gente pegar de 2017, quando nós tivemos a reforma trabalhista, para hoje, só do ano de 2022 para 2023, último ano agora, o número de processos trabalhistas, ele cresceu 9%. Caramba! Só na primeira instância, chamada primeira instância. Aquela assim, não sei o que, vou entrar com processo. A chamada segunda instância, que é depois que já houve um julgamento e uma das partes entendeu que não se sentiu acolhida, não era aquilo que ela queria, ela entra com o que nós chamamos de recurso. E ela entra com recurso, o processo vai para a segunda instância. Da primeira instância para a segunda instância, esse número chega a 17%. Então é um crescimento absurdo. Absurdo. E em quase todos esses processos, o Brasil chegou a acumular 5 milhões de processos. É muito processo, entendeu? A gente tem hoje quase 2.000 varas do trabalho no Brasil. Metade dos juízes estão com problema de burnout. Caramba! Porque os processos de julgamento é absurdo. Digitais? Mesmo digitais. Audiências digitais, né?
E aí a gente vê, trazendo isso para uma análise um pouco mais, talvez, de RH, vamos dizer assim, uma juniorização nos juízes. Então, muitos juízes são novos, pessoas que acabaram de chegar, gente que acabou de prestar um concurso, tal. E o que a gente percebe é que falta um pouco da vivência no mundo corporativo, a vivência sabe, ter o expertise. Então, assim, é uma pessoa que estudou bastante, que fez isso, que se dedicou, tal, e hoje ocupa uma cadeira importante na justiça, né? Uma justiça federal, inclusive, a justiça do trabalho. Mas acho que falta um pouco do conhecimento tácito. Exatamente, do conhecimento tácito para o negócio. E quando você coloca alguém nesse nível, com volume de trabalho altíssimo, você tem que julgar por dia, sei lá, 70 processos, 80 processos, mesmo que eletronicamente, mesmo usando as inteligências artificiais, mesmo tendo, sei lá, algumas pessoas para te ajudarem naquele momento, não dão conta. Ontem saiu uma publicação do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, dizendo o seguinte: gente, vocês precisam fortalecer os acordos. Por quê? Porque senão todo mundo vai judicializar. Vai chegar um momento que vai estagnar, porque não adianta ficar colocando mais juízes. O volume é muito grande. E aí é uma falta de preparo dos colaboradores ou é uma falta de preparo das empresas? O que eu vejo assim, as empresas, elas poderiam estar melhor amparadas. Tá? Se as empresas tomassem as ações preventivas, provavelmente a pessoa sairia e ela não acionaria na justiça. Ela só aciona porque ela entende que, poxa, eu tive o meu direito ferido, não tive as minhas... Então tem uma lição de casa aí. E o que as empresas podem fazer? Essa é a pergunta de ouro. As empresas podem e devem trabalhar de forma preventiva. As empresas precisam... vou falar algumas coisas aqui. Primeiro, como é que está... o que as pessoas estão falando quando saem da sua empresa? Entrevista de desligamento. Porque não adianta ficar isso só no RH. E às vezes é feito e é colocado na gaveta. Claro. O RH faz como uma proforma, mas vamos deixar aqui quietinho. Uhum. Já tem uma pesquisa de engajamento, né? A gente já sabe que tá todo mundo muito feliz aqui. Então não vamos olhar para quem saiu. Vamos olhar para quem ficou, né? Exatamente, Mário. Então é isso, entrevista de desligamento, o que as pessoas estão falando? Aí pega aquela massa de informação e faz o quê? Outra coisa, turnover, né? Por que em algumas áreas, quando abre uma oportunidade dentro de uma organização, por que em algumas áreas todo mundo se candidata? Eu quero ir trabalhar lá, eu quero ir para lá e tal. Essas vagas internas que aparecem. Uhum. Em compensação, Edu, algumas empresas abrem a vaga interna, ninguém se candidata. Por quê? Vou trabalhar com aquela pessoa? Não. Tem que fazer? Não vou. Então, as pessoas não conseguem perceber que às vezes está ligada diretamente à pessoa. É uma visão muito próxima e muito refinada desses contextos, né? Uhum. Que tem muita gente que está vendo a gente que está ouvindo, tem muito líder, tem muito RH que acha que é besteira. Não. O líder, tem muito gestor, mano, que perdeu a noção de tempo e espaço. Por quê? Como a gente está a um clique de distância de qualquer coisa, tem gestor que é assim, Edu, ele manda um e-mail para você. Aí, ele fala assim, poxa, eu mandei um e-mail, mas como não é um volume de e-mails, o que ele faz? Ele manda um WhatsApp. Aí ele fica olhando para ver se você vai ver o WhatsApp. Como você não viu o WhatsApp, o que ele faz? Ele te liga. Ou seja, o empregado ele recebe 3 inputs de informação para uma única ação, que era verificar. Então a gente está meio que sem tempo, sem paciência, sabe? O gestor, ele perdeu a noção de tempo e espaço. Ele não está respeitando mais horário de início e término de jornada. Ele não respeita mais o início, o tempo para descanso e refeição. Mas no trabalho remoto. Ainda assim no trabalho remoto.
Então, quando a gente pega as pesquisas de clima, quando nós pegamos as entrevistas de desligamento, quando a gente pega essas conversas, muitas denúncias, depois eu queria falar um pouco da questão do canal de denúncia, mas muitas denúncias chegam nesse ponto. Falam assim, cara, não dá, tá impossível de trabalhar. As pessoas não conseguem entregar aquilo que precisa ser entregue. Fale sobre o canal de denúncias, então. Vamos falar. Gostou? Bacana, né? Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E se você tiver alguma demanda de recrutamento para as áreas de RH e tecnologia, solicite um orçamento aqui embaixo. Muito obrigado e até o próximo corte.